Acabei com as esperanças de minha ex-esposa depois que ela me traiu. Um pouco de história. Atualmente, eu, homem, tenho 36 anos. Os personagens foram um pouco alterados por seus nomes. Rebecca, minha ex-esposa, agora com 34 anos. James, meu colega de faculdade e o cara com quem Rebecca me traiu. Saladin, meu outro amigo. Lisa, prima de Saladin. Então, Rebecca e eu éramos o que se chama de namorados de faculdade. Sobrevivemos à faculdade e às dificuldades da vida. Casamos com 20 e poucos anos, eu tinha 25, ela tinha 23. Não desde o início, mas em termos de situação. Eu estava cursando medicina, enquanto ela estava se formando em contabilidade. Havia coisas que não me incomodavam, mas não a ela. Apesar de ser casada, ela agia como se fosse um pássaro livre, ela era. É uma coisa boa, mas havia negligência conjugal da parte dela. Em 2016, ela entrou na empresa de James como contadora porque pagava bem. Fiquei feliz porque ele é meu amigo. Aos poucos, ela começou a reclamar das coisas que estavam acontecendo. Ela não gostava de onde morávamos, tinha problemas com tudo que eu fazia, não gostava da comida que costumava comer. Sou um ótimo cozinheiro e ela adorava a minha comida. Nossas brigas se intensificaram a ponto de ela me xingar, dizer que eu não servia para nada, que ela ganhava mais do que eu. Falarei disso mais tarde. Fiquei sabendo disso e me pareceu estranho. Confrontei os dois e eles disseram que era um plano repentino e que eu era o nosso braço direito. Coincidentemente, isso aconteceu no mesmo dia em que eu estava fora da cidade. Eles podem ter planejado tudo de antemão, mas não tenho certeza disso. 2017, o ano em que meu casamento foi por água abaixo. Então, eu tinha certeza de que havia algo, porque meu quarto se tornou um maldito quarto morto. Eu estava cada vez mais paranoico e sempre que tentava resolver as coisas, era rejeitado. Não sou santo, mas eu gritava constantemente com ela para que me dissesse o que estava acontecendo, porque havia algo errado. Sua pessoa favorita raramente fala ou faz coisas com você e diz que não é nada. Isso parece bom? Foi também um ano em que estávamos em nosso auge financeiro porque nossas dívidas foram pagas. Meus amigos e eu decidimos abrir uma loja médica que fornecia medicamentos como um empreendimento paralelo. Então, um dos amigos era o Saladin. Ele propôs que comemorássemos em um bar. Quando chegamos lá, notei uma garota que se parecia exatamente com Rebecca. Ela estava dançando com outro homem e estava bem escuro. Dei uma olhada mais de perto e eis que ela estava dançando. Era Rebecca e James, dançando de mãos dadas. Não me preocupei muito com isso porque eles são amigos. Eu estava aqui com meus colegas e ela estava lá com ela. Mas aquilo estava me incomodando. Decidi enviar-lhe uma mensagem de texto perguntando onde ela estava. Geralmente ela está a caminho de casa nesse horário, e ela me disse que já estava em casa. Isso foi um sinal de alerta. Eu lhe disse para parar de mentir, pois ela não estava. Pude ver claramente que ela estava ficando paranoica e me disse que estava a caminho. Depois disso, ela saiu do pub. Naquela noite, perguntei a ela sobre James. O olhar que ela me lançou foi como se tivesse visto um fantasma, pois não estava esperando aquela pergunta. Esse olhar foi o que me disse que definitivamente havia algo errado. Se você pergunta à sua cônjuge sobre um amigo, ela deve agir normalmente, mas a maneira como ela agiu foi anormal. Naquela noite, bisbilhotei o telefone dela. A curiosidade estava me matando. A senha foi alterada para que eu não pudesse ver o celular. No dia seguinte, vi sua senha e bisbilhotei o celular. Havia centenas de milhares de mensagens de texto ali. Inúmeros nudes, chamando de um daddy, comentários degradantes. Minha esposa e eu fizemos um voto um ao outro de que, se houvesse algo que precisássemos explorar, seríamos transparentes um com o outro. Ela também quebrou esse voto. Ela confidenciou a ele a emoção que sentiu naquela noite no bar. Eu analisei tudo. O que mais me machucou foi que ela mesma me disse que, se um de nós ficasse entediado com o outro ou precisasse apimentar as coisas, avisaríamos um ao outro. Ela destruiu tudo. Eu não conseguia mais olhar para ela como antes. Chorei durante a noite e a confrontei estupidamente sem nenhuma evidência na manhã seguinte. Ela gritou comigo e saiu correndo depois de me dizer que eu era abusivo e louco. Ela contou a todos os nossos amigos que eu era abusivo. Naquela tarde, eles criaram um grupo de mensagens em que todos se uniram para me trollar.
Quando chegou em casa naquela noite, ela me disse que estava apaixonada por James e que queria o divórcio. Eu disse a ela para conversarmos primeiro, mas ela acabou me repreendendo. Gritei com ela e ela chamou a polícia. Pediram-me para passar a noite em outro lugar. Fui para a casa de minhas irmãs, e quando voltei na manhã seguinte, o carro de James estava aqui. Ele passou a noite aqui. Não havia nada que precisasse ser explicado. Ele estava fazendo isso de propósito. Diabos, ela estava fazendo isso de propósito. Fui consultar um advogado. Como não tínhamos um acordo pré-nupcial, ela já havia registrado uma queixa de que eu estava sendo abusivo. A situação não estava nada boa para mim. Ela não tentou se desculpar nenhuma vez. Nem tentou fazer as pazes. A lei do nosso país não considera a infidelidade como uma falha. Portanto, mesmo com isso, ela tem direito à metade de tudo que tenho. Mas sua reclamação pode me processar. Poucos dias depois disso, quando eu ainda estava morando com minha irmã, tentei entrar em contato com Rebecca, mas ela não me respondeu. Rebecca me ligou dizendo que deveríamos nos divorciar. E foi isso. 12 anos de relacionamento, 4 anos de casamento e ela termina tudo com uma mensagem. Eu estava convencido de que James estava tomando meu lugar. Ela me entregou os papéis do divórcio. Todos do nosso círculo de amigos estavam convencidos de que eu era um maldito abusador e que James era o salvador dela. Ela fez a coisa certa ao me trair. Nós nos divorciamos oficialmente no início de 2018. Ela já estava namorando James abertamente durante nosso divórcio. Ele era a vida dela. Perdi meu emprego, minha casa e minha reputação por causa do pequeno caso dela. Tive que mudar de cidade e ir para outro lugar para recomeçar. Saladin me ajudou muito nesse recomeço. Ele me arrumou um emprego bem remunerado, que não era nem de longe parecido com o anterior, mas era melhor do que os outros. Tornamo-nos amigos íntimos enquanto eu trabalhava para recuperar o que tinha. A vida de namorados havia acabado para mim. Eu simplesmente não conseguia confiar em ninguém. Entre mim e Rebecca, o namoro foi totalmente interrompido. A última notícia que tive foi que ela foi morar com James. Eles estavam indo muito bem. Parte da vingança, no final de 2020, minha vida estava realmente explodindo. A Covid ajudou nossa causa com as costas quebradas, mas encheu nossos bolsos. Nosso empreendimento farmacêutico se tornou enorme e eu pude ganhar muito dinheiro. Conheci uma amiga minha, de quem recebi uma dica de que James e Rebe haviam terminado. James a traiu e a deixou. Mas Rebe teve um filho com James. Ele estava ausente desde o nascimento, portanto não assinou a certidão de nascimento, e Rebe está criando a criança como mãe solteira. Ela tentou namorar, mas não conseguiu superar a mim ou ao James, a audácia. Uma parte de mim estava feliz com isso, mas, caramba, eu realmente sentia falta dela. Enviei-lhe um e-mail perguntando como ela estava. Ela não estava esperando notícias minhas. Trocamos e-mails e nos reconectamos. Nosso primeiro encontro foi em 2021, depois de vários anos. Ela estava péssima. Ganhou peso, perdeu o charme e parecia completamente exausto o tempo todo. Sinceramente, só a aparência dela fazia meu sangue ferver e me atiçava, mas eu também queria me vingar dela. A vida já havia feito isso de minha parte, mas sou um idiota. Eu ainda não havia terminado com ela. Ela me contou sobre James e reabriu as feridas anteriores. Consegui encerrar o assunto, o que me fez sentir um pouco melhor, eu acho. Ela pediu desculpas. Ela não estava pensando direito no que estava fazendo. James envenenou sua mente contra mim. Eu disse a ela que a perdoaria se ela fosse sincera com todos e limpasse meu nome. Ela fez isso, perdendo muitos amigos, mas ela merecia isso. Meu nome estava limpo. Ela queria que voltássemos a namorar, palavras claras, fazer com que eu criasse o filho daquele idiota do James. Só então eu adotaria legalmente o filho dela. Esse garotinho é adorável e eu tinha me afeiçoado a ele. A verdade é que eu já estava saindo com alguém. É bastante seguro dizer que eu estava traindo aquela mulher com o Rebe. Ela era uma cliente minha de outro país. Estávamos em uma relação duradoura. Rebe e eu estávamos morando em cidades diferentes, por isso nunca fui morar com ela. Mas eu me fiz de desentendido, dizendo que precisava viajar a trabalho.
Então, eu só estava alimentando as esperanças de Rebeca para esmagá-la como ela me esmagou. Estávamos ficando íntimos, mas usávamos preservativos. Rebeca sentiu que havia encontrado o amor novamente. Eu a empurrei para a terapia para que ela voltasse a ser normal. Todos comentavam que ela estava ficando mais feliz comigo. Ela elogiava e depois pedia desculpas. Fazia pequenas coisas por mim que costumava fazer quando era casada comigo. Acredite em mim quando digo que eu tinha muitas emoções ligadas a essa mulher. Pensei em minha vingança, se seria bom partir seu coração. Ela poderia ficar traumatizada por toda a vida. Mas ela não pensou em meu coração e nós éramos casados. Por que eu deveria pensar no dela? Seu aniversário estava chegando em outubro do ano passado, a quarentena foi suspensa e meu alguém, Lisa, estava na minha cidade. Para o presente de aniversário, levei Rebeca para comprar um anel. Ela escolheu seu anel favorito e eu o embrulhei. Ela ficou muito feliz com isso. Naquela noite, ela veio até mim chorando, dizendo que sentia muito por ter me magoado. Ela parecia genuinamente arrependida, mas eu não sentia nada por ela, exceto indiferença. Lisa era prima de Saladin. Eu já havia lhe contado tudo de antemão. Ela era contra minha ideia de vingança, mas consegui convencê-la de alguma forma. Ela se sentia desconfortável com isso, mas entendia que eu precisava passar por isso. No aniversário de Rebeca, eu a levei ao nosso local favorito quando nos casamos. É um lugar natural. Lisa já estava esperando lá. Apresentei Lisa a Rebeca, dizendo que ela era minha namorada. Rebeca ficou branca e me perguntou o que ela queria dizer. O que ela é então? Eu a apresentei a Lisa como Rebeca, minha ex-esposa e uma amizade colorida. Naquele momento, pedi Lisa em casamento com aquele anel. Rebeca ficou brava e começou a gritar, ao que eu respondi: como ela pode esperar que a gente dê certo se ela nos matou? Nunca mais vou sair com uma vagabunda como ela. Ela me perguntou repetidamente se não significávamos nada. Eu lhe disse que não. Dormir com ela era uma compensação pela dor. Fiz com que ela se livrasse da dor pela qual me fez passar. Liz estava me segurando. Ela viu que a Rebeca estava sofrendo. Eu disse a Rebeca que ela precisava ir embora. Ela disse a todos que eu a traí e que era um idiota. Dessa vez, eu a encarei como um orgulho. Todos viram o lixo que ela era. Ela me traiu e me fez pagar um preço alto por um abuso falsificado. Agora ela quer que eu crie seu filho e namore com ela? A última vez que nos falamos foi em dezembro do ano passado. Ela me escreveu uma carta dizendo que lamenta muito porque não consegue se imaginar me fazendo passar pela dor que ela já me fez passar. Ela esperava que eu tivesse uma vida melhor. Da última vez que eu vi, ela estava completamente desinteressada em namorar. Parece horrível. Quanto a mim, eu e Lisa paramos de namorar. Havia diferenças entre nós. Gostaria de acrescentar uma edição. As pessoas que estão dizendo que sou pior do que minha ex, vocês podem, por favor, pelo menos pelo amor de Deus, apontar como sou pior do que ela? Ela me traiu. Eu a amava e ela me traiu. Ela me custou minha casa, meu emprego, minha imagem, minha reputação, meus amigos. Eu era um abusador para todos. Dei a ela o gosto de seu próprio remédio, sim, machucando outra pessoa, e agora sou pior do que ela? Não quero ser julgado. Esta é uma vingança nuclear e estou compartilhando minhas histórias de vingança. Talvez eu a tenha deixado emocionalmente marcada. Mas foi isso que ela fez comigo. A senhorita garota legal saiu do prédio. Primeiro, preciso explicar uma coisa. Eu pareço ser uma pessoa muito agradável, descontraída e tranquila, por isso a maioria das pessoas comete o erro de pensar que sou um covarde fraco do qual podem se aproveitar. A palavra-chave aqui é parecer. Na verdade, tenho um temperamento cruel e vingativo, sou apenas emocionalmente preguiçoso, não gosto de desperdiçar tempo e energia em confrontos que podem ser gastos de forma mais proveitosa em outro lugar. Entretanto, se você mexer com a minha família ou com o meu dinheiro, coisas muito ruins acontecerão com você. Como minha mãe gostava de dizer, a senhorita garota legal saiu do prédio e você não vai querer conhecer a outra igual. Exemplo a seguir. Isso aconteceu há cerca de 20 anos. Comecei a trabalhar como desenhista de CAD em uma pequena empresa de desenho e design, praticamente recém-saído da faculdade.
Eu ganhava um bom salário, não muito bom, mas confortável. Logo me vi como desenhista, recepcionista, gerente de escritório, arquivista e até mesmo faxineiro quando precisava ganhar um pouco mais de dinheiro. Meu chefe quase nunca estava no escritório, porque eu estava lá para cuidar de tudo. Depois de um ano sendo o factotum geral, na sexta-feira, 13 de abril, meu chefe veio até mim e me disse que não tinha a documentação do meu imposto de renda pronta, mas que tinha uma desculpa razoável e me pediu para fazer uma extensão. Eu disse a ele: "Isso é meio de última hora, não acha?" "Mas tudo bem, eu faço isso", e fiz. Depois disso, a cada 2 semanas, eu perguntava a ele sobre minha documentação fiscal, e ele me dizia que ainda não e dava inúmeras desculpas para não fazer isso. Finalmente, ele me disse que o advogado dele já tinha os documentos e estava terminando de prepará-los, e que estariam prontos a qualquer momento. É verdade. Eu me perguntei por que o advogado estava trabalhando neles em vez de seu contador, mas não disse nada. Minha extensão de imposto terminaria no domingo, 15 de julho, portanto, eu tinha que entregar meus impostos até sábado, 14 de julho. Na sexta-feira, 13 de julho, por volta das 17 horas, eu estava sentado em meu escritório conversando com minha mãe, que estava lá para me dar uma carona para casa. Meu chefe entrou em meu escritório e teve a ousadia de me pedir para apresentar outra extensão de imposto e me deu uma desculpa totalmente falsa. Veja, o que ele não sabia era que eu havia encontrado toda a minha documentação fiscal em seu computador algumas semanas antes, só precisava ser impressa e assinada. Então, eu soube que ele estava mentindo o tempo todo. Lembro-me de ficar olhando para ele por alguns instantes, absolutamente atônito, depois sorrir e dizer ok. Minha mãe me disse depois que, quando me viu sorrir para ele daquela forma, pensou: a garota legal vai acabar com esse cara e não sei se posso impedi-la. Tenho certeza de que ele gostaria que isso fosse tudo o que eu tivesse feito com ele. Logo na segunda-feira de manhã, fui direto ao meu chefe e deixei meu pedido de demissão em sua mesa. Ele disse: "O quê?" e tentou argumentar. Eu, que não discuto, simplesmente lhe disse: "Estou saindo, você quer que eu cumpra meu aviso prévio?" Ele disse: "Claro que não, pegue suas coisas e saia", o que foi outro erro enorme, em uma longa fila de erros. Porque eu saí e fui direto para o escritório da Receita Federal, onde entreguei todas as informações sobre esse cara. Aparentemente, ele nunca pagou nenhum dos meus impostos ou os dele, embora tenha descontado do meu salário e eu tivesse provas. Acontece que, antes de ser um desenhista designer de CAD, ele era um contador público que deixou esse campo sob uma nuvem. A Receita Federal não gostou de ouvir seu nome novamente. Todo mundo sabe que não se deve mexer com a Receita Federal. Não satisfeito com isso, entrei em contato com todos os seus colegas de trabalho e contei o que ele havia feito, que estava sendo investigado pela Receita Federal e que, se não quisessem ser investigados também, talvez quisessem se afastar. Não contei à esposa dele, com quem eu tinha boas relações, mas apenas porque queria que ele tivesse esse prazer. Imagine só essa conversa: meu Deus, por que ela foi embora? Ela fez tudo. Bem, tenho certeza de que ela ouviu tudo sobre isso dos sócios dele. Vou lhe dar o seguinte: ele era teimoso, conseguiu manter seu negócio por cerca de um ano, um inferno, antes de ir à falência. Mas eu sorria toda vez que passava por seu escritório, vazio. Edit, para esclarecer, nunca imprimi a documentação fiscal do computador dele, sinceramente nunca me ocorreu fazer isso. Usei meus próprios registros de quanto eu recebia e quais impostos eram descontados do meu salário para apresentar à Receita Federal. Como tudo estava escrito à mão, eles aceitaram. Na verdade, eu estava apenas tentando dar a esse homem a chance de fazer a coisa certa até o fim. Ou se enforcar, como preferir. TLDR, meu chefe tentou mexer com o meu dinheiro, imposto de renda, então eu mandei a Receita Federal atrás dele e o coloquei para fora. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!